Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Neste culto extraordinário, porque estamos no dia 6 de outubro de 2024, um dia sábado, mas como amanhã o Brasil inteiro está em eleições municipais, decidimos ter o nosso culto nesta noite de sábado. No domingo passado, nós havíamos visto várias passagens, e uma dessas passagens é a de Lucas, capítulo 12, em que durante a pregação, em inglês se chama ter um insight, né? Aquela luzinha que acende no cérebro e a pessoa entende alguma coisa. Mas eu não creio que foi um insight, né? É simplesmente que o Espírito Santo usa a Bíblia e nos ensina coisas. Quantas vezes nós já temos lido essa passagem de Lucas? Quantas vezes eu tenho lido nesses 50 anos de cristão? Em agosto 24, eu cumpri 50 anos dentro da igreja, né? Não lembro quantas vezes. Eu sempre li. E vocês lembram que lendo o versículo 36, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir. E aí lembram que eu perguntei, acendeu a luzinha de alguém no versículo específico 36 de Lucas 12? E foram me mencionando algumas coisas importantes, ok? Mas o que eu entendi naquele instante foi, essa passagem específica não é para os cristãos. Por que não é para os cristãos, pastor? O Senhor Jesus vai ter as suas bodas com quem? Não é com o povo de Israel, é com a sua igreja. E aqui o versículo diz, quando houver de voltar das bodas, o Senhor desses aqui. Portanto, esses aqui são os verdadeiros descendentes de Jacó, o verdadeiro Israel que está espalhado na face da terra e nem eles sabem que são descendentes de Jacó, e que em um momento determinado eles terão que estar atentos, esperando a volta do seu Senhor quando houver de voltar das bodas. Lembra? O que tem a ver com a passagem da epístola aos Hebreus, capítulo 2, onde nós lemos, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Daquela passagem de Lucas 12, dos versículos 45 ao 48, lá em Lucas 12, não percam Hebreus, porque é a base da mensagem de hoje. Também nós havíamos visto, né, que havia que estar vigilante, porque é a mensagem, estejam, pois, vigilantes. E o Senhor acrescenta, a partir do versículo 45, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, lembrem, quando vier das bodas, né, porque ele mesmo diz bem claramente no versículo 36, quando voltar das bodas, ele vai ter servos que têm que estar atentos, vigiando aqui. Quando ele voltar,
né, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube, quer dizer, não soube a vontade do seu senhor, e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito lhe foi confiado, muito mais se lhe pedirá. Percebam, quando o Senhor voltar de que situação? Das suas bodas. Esses servos aqui não é a igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro. Quando o Senhor voltar, esses servos têm que estar atentos, vigilando e tal, né? E aí o versículo 47 menciona um servo que soube e não se aprontou. E o 48, aliás, menciona aquele que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas e vai receber poucos açoites, certo? Não estamos forçando a mensagem, não estamos forçando os versículos, nada. É o que está aí, bem claro. Agora, o que tem a ver com Hebreus 2:1 que acabamos de ler? Convém que nós estejamos atentos, com diligência, às coisas que já temos ouvido. Isto nos leva a que nós sabemos. Você hoje tem conhecimento. Cada um de vocês aqui tem conhecimento que não está por aí em nenhum outro lugar. Né? Nem nas grandes igrejas. Não estão. Receberam conhecimento, né? Você já pensou que isso faz de cada um de nós alguém com uma responsabilidade enorme? Com uma responsabilidade muito grande. Muitos de vocês têm conhecimento que nem pastores têm. Porque nós somos melhores? Não. Porque para nós, o sola escritura não é uma frasezinha em latim para colocar num quadro na parede. Não? Porque nós, nesses anos todos, nós temos mergulhado na palavra. Nós não temos repetido. Não? Assuntos, temas. Nós temos adquirido conhecimento e isso tem nos tornado diferentes. Em nenhum momento foi transmitido uma ganância, dinheiro. Volta e meia nós temos dificuldades com as nossas contas da igreja, porque temos despesas para serem pagas e tal, e como somos poucos, temos dificuldade para enfrentar essas despesas, mas além disso, sempre disse, ninguém foi colocado de pernas para o ar na expectativa que caia até o último centavo da pessoa. Nunca.
Mas esse conhecimento, né? Aqui no versículo 1 de Hebreus, para que em tempo algum nos desviemos delas. Só que no original eu fui para o grego para ver o que significa, e se encontra uma palavrinha, um verbo que é parariomen. Pastor, o senhor falou grego, também é grego para vocês e é para mim. Parariomen, o que significa? Eu tenho que ir para o dicionário e ver o que significa. E se refere a água escorrendo entre os dedos. Ou se refere a uma pessoa que passa e escorrega. Então, quando aqui diz, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum, a tradução, nos desviemos delas. Está certa a tradução, mas entendam que aí diz, para que em tempo algum escorreguemos dessas coisas. Para que em tempo algum tudo isso escorregue como água dentre os nossos dedos. E nós temos tido com tristeza, né? A experiência de ter contato com pessoas que um dia participaram dos nossos estudos bíblicos e era bonito de ver como a pessoa crescia em conhecimento. E por algum motivo pessoal dessas pessoas, né? Por algum motivo muito íntimo, deixaram de participar e anos depois os encontramos e é triste de ver como uma pessoa que já estava lendo de corrido, como se fala, fazendo uma comparação com aluno de colégio, né? Mas ela declamava e lia de corrido e fazia contas de trás para frente, e de repente nos encontramos e a pessoa parece um analfabeto total. O que aconteceu com essas pessoas? Não mantiveram o conhecimento que tinham, porque aqui estamos falando de um conhecimento espiritual. Não é um conhecimento como de matemática, que uma vez que aprende a tabuada, mesmo de velho, faz os seus cálculos, que é o que todo mundo faz, né, hoje. Os mais velhos fazem até um cálculo, enquanto os jovens estão aqui com a calculadora. Sem a calculadora, coitados, estão perdidos, mas não conseguem fazer na cabeça. Então, esse conhecimento é um conhecimento terreno, né? Mas o conhecimento aqui ao que me refiro é algo que aqui no versículo 1 diz que pode escorrer como água entre os dedos. Percebe? Aí entendemos então, isso que aconteceu com fulano, né? E aqui há uma advertência para nós. Tudo isso que sabemos não é nosso, né? Devemos atentar com a maior diligência as coisas que nós já temos ouvido, para que em momento algum essas coisas possam escorrer dos nossos dedos. Até hoje você tem recebido conhecimento, e você é consciente disso. Isso traz uma responsabilidade muito grande, né? Esse versículo 2 aqui de Hebreus 2, porque se a palavra falada aos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. A que se refere isto? Isso se refere às escrituras do Antigo Testamento. Vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos, capítulo 7.
os versículos 51 a 53, quando Estevão, né, confrontando aos judeus, prega para eles, e aqui nós já nos deparamos com o final da sua mensagem. Homens de dura cerviz, povo de Jerusalém, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Percebem? Recebestes a lei por ordenação dos anjos. Vamos para Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3, versículo 19. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta, está se referindo à lei, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Quem era esse medianeiro? Moisés. Foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Então, Hebreus 2:2 se refere ao Antigo Testamento, né? Antes de passar por o versículo 3, vamos ver Romanos 15:4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Onde está registrado: porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Nós não jogamos fora nada do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é palavra de Deus, é revelação de Deus. Está escrito para que nós não comamos porco, nem comamos pato, nem descansemos no sábado. Não. Está escrito para o nosso ensino. A palavra é bem clara. Está escrito para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Isto nos leva diretamente a Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, onde se refere a todas as coisas que aconteceu com o povo de Israel. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Todas essas coisas que aconteceram estão escritas para o nosso ensino, para que a gente não cometa as mesmas coisas. Todas essas coisas lhes sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Hebreus 2:2, então, se refere ao Antigo Testamento. E aqui é onde entra o versículo 3, que tem relação a todo aquele início desta mensagem. Como vocês, cada um, recebeu conhecimento, e eu disse conhecimento que às vezes nem em pastores se encontra. Mas tudo isso tem eu não digo um preço, mas acarreta uma responsabilidade muito grande. Versículo 3 de Hebreus 2. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor,
foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Lembra? A mensagem da salvação. Depois foi passada para o apóstolo Paulo. E ao apóstolo Paulo foram revelados mistérios que os outros 12 apóstolos que estavam lá fazendo o seu ministério para Israel, eles não sabiam. Não sabiam. Nós já temos visto como em diversas ocasiões os apóstolos se pegavam para ver qual era o mais entre eles. Lembra? E o Senhor Jesus, sabendo o que passava nos seus corações, chama uma criança. Olha, se vocês não viram como uma criança assim, de maneira alguma vocês vão entrar. Quem quiser ser maior, seja o menor. Os apóstolos não tinham entendido isso. Não? Eles não sabiam dessas coisas. E muita coisa eles não sabiam e foi transmitida para o apóstolo Paulo. Não? Uma tão grande salvação. Como escaparemos nós? Esses são nós, nós somos nós. A igreja formada por gentios. Né? A igreja formada por gentios, oliveira brava, que para nós produzir algum fruto, fomos cortados, como diz a palavra, fomos cortados do sabugeiro. E contra a natureza, enxertados na oliveira verdadeira. O que significa isso? Porque os plantadores de olivas, eles pegam um tronco bom, firme, chama-se cavalo? Um tronco, um bom cavalo, cortam, mas esse cavalo está absorvendo das raízes, nutrientes. E aí colocam ramos bons de oliveiras boas. E no caso, Paulo está dizendo que nós éramos o sabugeiro selvagem, bravo, e contra a natureza, contra o que deveria ser feito, fomos enxertados na boa oliveira. Como escaparemos nós, sabugeiro bravo? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Esses mistérios foram revelados unicamente ao apóstolo Paulo. E o primeiro mistério que vamos ver é o mistério do Evangelho. Colossenses capítulo 1, versículo 25 a 27. Colossenses 1, 25 a 27. Da qual, o apóstolo Paulo falando, eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre vós, os gentios, que é o mistério que nos séculos ninguém sabia, porque era um mistério. Cristo em vós, esperança da glória. Mas
Deus não tinha escolhido seu povo, os únicos, sim, durante séculos. Nem os profetas sabiam. Ninguém sabia. Nem os 12 apóstolos sabiam. Não sabiam isso. Em um momento determinado, isso foi transmitido diretamente pelo Senhor Jesus a um homem chamado Saulo de Tarso, que era um inimigo da igreja, inimigo, sem sabê-lo, era inimigo do Senhor Jesus. E o Senhor o transforma no grande apóstolo Paulo, e a ele foi revelado este mistério: Cristo em vós, a esperança da glória. A vós, gentios, que em outro tempo não eres povo, que em outro tempo estava sem Deus e sem esperança no mundo. O segundo mistério, o mistério da igreja, Efésios capítulo 3, versículos 3 a 6, onde está escrito: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens. É o que eu afirmo, ninguém sabia. Como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Agora sim, depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, depois da sua ida ao céu, anos depois, o Espírito Santo revela aos profetas e aos apóstolos da igreja chamada igreja primitiva. Revelou o que? Versículo 6: a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Esse mistério era um mistério antes de Paulo. O terceiro, antes de entrar no terceiro, em Efésios 5, versículo 32, o apóstolo refere-se novamente a essa questão da união de um homem com a sua mulher, mas ele afirma aqui: grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Essa união de Cristo e a sua noiva é um mistério. E eu acredito que domingo passado foi tirado dos meus olhos, do meu entendimento. Quantos anos? 50 anos lendo Lucas e eu nunca tinha entendido. O Senhor falando para uns servos que estão aqui na terra e disse: fiquem esperando pelo seu Senhor quando Ele voltar das bodas. Então, a igreja, a noiva do Cordeiro, exato, nas bodas, quando Ele voltar, Ele tem que ter servos aqui esperando, vigiando. Eu nunca tinha entendido. Nunca tinha entendido essa passagem de Lucas 12, 36. Terceiro mistério, o mistério da encarnação. 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios,
crido no mundo, recebido acima na glória. Vejamos como estão, o que está escrito a versão moderna, né? Timóteo 3:16. Confira aí com a sua Bíblia. Timóteo 3:16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Ok. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Mas, pastor, é diferente. Percebem? Percebem o que foi feito com a palavra de Deus? Gente que não é serva do Deus Altíssimo e que com certeza, né, obedecem e adoram ao grande arquiteto, como eles chamam, seu Deus, fizeram isso na Bíblia. Alteraram a palavra. Quando aqui, na palavra de Deus, bem claramente está escrito: grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Não é aquele que se manifestou em carne. Aquele que se manifestou em carne poderia ser qualquer homem que nasceu. Aquele se manifestou em carne. Mas o único de quem podemos dizer Deus se manifestou em carne é o Senhor Jesus Cristo. Percebem? Então, esse é o mistério da encarnação. Grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. E nós, como disse João, vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. O mistério do endurecimento parcial, devemos colocar essa palavrinha, parcial, de Israel. Mas parcial no sentido de tempo. Endurecimento temporal, poderia ser, né, de Israel. Tá? Romanos 11, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel. Este Israel se refere aos filhos descendentes de Jacó, os verdadeiros, né, descendentes de Jacó. Que o endurecimento veio em parte sobre Israel. Esse endurecimento até quando? Aqui a palavra diz bem claro: até que a plenitude dos gentios haja entrado. Essa plenitude se refere a um número que somente Deus sabe. Até que esse número, que somente Deus sabe, de gente que são mostrados na palavra como sambujeiro, oliveira brava, que vão ser contra a natureza, enxertados na oliveira. Quantos galhos esses são? Somente Deus sabe. Mas haverá um que será o último a ser enxertado, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Quando isso acontecer, Deus voltará a lidar com os descendentes de Jacó, Israel. Né? Esse é o mistério do endurecimento parcial de Israel. Quarto mistério. O quinto mistério é o mistério do harpazo. Pastor, que palavra é essa? Percebem? Lembram que eu iniciei dizendo: cada um de vocês já recebeu conhecimento que não está por aí.
né? Você não liga rádio e escuta isso. O que é o harpazo? Harpazo é a palavra grega, né, que em latim foi traduzida para rapturo, e que em espanhol é transmitido como el rapto de la iglesia, mas em português a conhecemos como arrebatamento da igreja. E nós já estudamos essa palavrinha, o arrebatamento, o harpazo, aparece várias passagens no Novo Testamento, e se refere a algo imediato e com certa violência, vamos dizer, né? E o exemplo que se coloca é de um pai que está vendo que seu filho está na frente de um carro que está vindo, ou de um trem que está vindo, e o guri está aí brincando na frente, nessa pista, e esse pai corre e não o pega assim delicadamente, não o agarra e arranca dessa linha. Percebem? E que em algum momento esse harpazo vai acontecer com a gente. É isso que a palavra ensina, tá? É o mistério do harpazo, é o mistério da ressurreição dos mortos e da transformação dos vivos. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, quando Paulo ensina o seguinte: eis que vos digo um mistério. O quinto mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Esse dormir não se refere a ir a dormir no seu leito, na sua cama. Esse se refere a morrer, né? Mas todos seremos transformados. Versículo 52 de Coríntios 15. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos. Quanto tempo dura um abrir e fechar de olhos? Um segundo? Não, centésima de segundo. Imagina isso. Nós seremos transformados, né? Primeiro os mortos ressuscitarão. E lá em João, o apóstolo João nos disse: irmãos, agora somos filhos de Deus. Já. Mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Quando Ele se manifestar, seremos como Ele é. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4. Observem que todas essas passagens foram da autoria do apóstolo Paulo, que foi quem recebeu essas revelações para serem transmitidas aos gentios, enquanto o Israel ia ficando endurecido. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 em diante. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, faleceram, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Gentios que andam sem Deus e sem esperança no mundo. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Deus os tornará a trazer com Ele. Perceba esse uso da linguagem. Vão vir com Ele. Por isso que
afirmamos, quando uma pessoa cristã morre em paz no leito do hospital ou no leito da sua casa, na sua cama, e morre em paz com Deus, com o Senhor Jesus, não tem coisa mais bonita. Mas pastor, como é que a morte é terrível para quem não crê em Jesus. Mas não tem coisa mais bonita ver a pessoa partindo e ter certeza que vai com o Senhor. A minha alma deixa a terra e vai gozar com Deus. Nós cantamos isso no hino. Dizemos-vos, pois, versículo 15 de Tessalonicenses 4, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esse é o mistério do harpazo, el mistério del rapto da igreja espanhola, o mistério do arrebatamento da igreja do Senhor. O sexto mistério, o mistério da iniquidade. Só virar a página. Tessalonicenses, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, onde o apóstolo nos adverte, porque já o mistério da injustiça, o mistério da iniquidade, opera, está agindo. Gente, é absurdo que nós continuemos esperando que alguém da política mude a situação. Satanás sabe o que está por vir, ele sabe muito bem. Não fiquemos esperando algo 7 anos a tribulação, algum dia, quem sabe daqui a 10, 20, 30, 50 anos, lá na frente, no futuro, algum dia. Há um pouco mais de 70 anos não existia um país chamado Israel. Não é? E nesses dias, uma chuva de mísseis para borrar, deletar esse país. Por quê? Porque os gentios querem essa terra. Não é? E há profecias e mais profecias falando sobre a terra que terá que ser pisada por gentios, até um certo momento em que Deus disse: chega, até aqui. Que é o que está acontecendo. E as tensões crescendo, né? E os países se alinhando. Tristemente, o Brasil também se alinhando com o Hamas, Hezbollah, Irã. Né? O mistério da iniquidade, o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado, seja harpazado. Vamos aportuguesar essa palavra grega, né? Até que do meio seja tirado. Esse harpazo, como eu falei, se refere a uma ação rápida, velocíssima. Se você quer usar a palavra violenta, tá?
Não é para matar, é para salvar. Né? Para salvar de quê? Da violência. E é exatamente o que o apóstolo nos diz. Que nós não fomos destinados para a ira que está por vir. Nós não fomos destinados para a ira. Né? O mistério da iniquidade está operando. Está a 1000. O estamos vendo em cada país. Aquilo que era certo quando éramos meninos, homem é homem, mulher é mulher, hoje não é mais certo, não. Aquilo que antes era um escândalo, onde já se viu, né? Pedofilia, zoofilia, necrofilia. Vocês entendem isso? Pedofilia com crianças, zoofilia com bicho, necrofilia com cadáver. E hoje, em alguns lugares dos chamados do primeiro mundo, não, você não pode julgar, não pode criticar, nem falar. Está certo. Quem é você para dizer que não está certo? Esse é o mundo que estamos vivendo. Assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló, assim será o mundo antes da vinda do Filho de Deus. O mistério da iniquidade já opera. O sétimo mistério, Efésios 1, versículos 3 ao 10. Efésios capítulo 1, versículos 3 ao 10. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isto aqui é deturpado assim, à torta e à direita, pelas chamadas igrejas modernas. Né? É para você viver bem, porque se Deus é o rei, você é o seu filho, você é um príncipe. Se você é a filha de Deus, você é uma princesa. E você tem que exigir viver como príncipe e princesa nesse mundo. Onde já se viu andar com uma motoquinha aí caindo aos pedaços? Onde já se viu andar num fuquinha velho? Né? Exija, tome posse da sua posição de filho, de príncipe, de princesa. Não é isso? É isso que falam. É isso que falam. Mas aqui a palavra nos diz, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, não aqui nessa terra. Aqui nessa terra nós temos o exemplo dos que está lá em Hebreus, os heróis da fé, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. E andaram como? Andavam se ocultando nas cavernas, nos antros da terra. Mas eram pessoas das quais esse mundo não era digno. Também nos elegeu, versículo 4 de Efésios 1, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Não foi segundo o meu livre-arbítrio, um dia eu quis. Segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Nós não éramos agradáveis, éramos miseráveis, pecadores, sem Deus e sem esperança do mundo. Não éramos nem povo, não éramos considerados nada. Estávamos mortos em delitos e pecados. É isso que a Bíblia ensina. Mas Ele
teve compaixão, teve amor, teve a sua graça e nos transportou do reino, do império das trevas para o reino do seu Filho. Nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em si mesmo. Qual é esse mistério? De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Um dia não haverá um reino aqui na terra e um reino lá nos céus. Será um. Tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Essa plenitude dos tempos que João viu lá em Apocalipse, e ele viu que o mar já não existia, que os céus se enrolaram como uma cortina, que a terra desapareceu. Pedro nos diz que essa terra queimará por completo, O mistério da vontade de Deus, o sétimo mistério. Todo este conhecimento, vamos voltar para Hebreus 2, versículo 3. Todo este conhecimento traz uma responsabilidade grandíssima para cada um de nós. Hoje, quando eu estava vindo para o culto, comentei com a minha esposa, porque está todo mundo torcendo por este ou por aquele, como se este ou aquele ou aquela fosse trazer alguma solução. E o que eu tenho, não digo já compreendi completamente, mas eu tenho tido vislumbre, é que nós, não vou dizer não cremos, nós cremos na palavra, mas é como se nós dividíssemos, e uma coisa é crer aqui, mas aqui no mundo físico o nosso agir é diferente. Percebem? E é por isso que, não sei, milhares, milhões se engalfinham numa rixa para ver se o fulano ou a fulana ou o fulane é melhor para a política, quando nós devemos aplicar e saber que esse mundo está entesourado como um tesouro para ser queimado pelo fogo. E por quê? Porque não presta, nada ao nosso redor presta, e um mistério da iniquidade opera agora. E você acha que esse mistério da iniquidade opera em quem? Opera naquele pobre coitado que está todo craqueado aqui na rua, maltrapilho, sujo, fedorento. O mistério da iniquidade opera, esse já está morto, coitado. O mistério da iniquidade opera lá no topo da pirâmide. O mistério da iniquidade opera num gurizote de 17 anos que acabou de entrar no exército, que mal sabe limpar o nariz. O mistério da iniquidade opera no general 5 estrelas, general de divisão. Em quem você acha que o mistério da iniquidade opera?
É nesses. Nos que dirigem. Né? E esses que dirigem, nós sabemos, tem toda uma pirâmide. E nas nossas cidades, os que determinam se uma estrada vai receber asfalto, se vai ser pintado meio fio, se vai ser... Quem é? Percebe? O mistério da iniquidade opera. É por isso que pessoas decentes que se decidem meter na política começam a enfrentar um monstro que todo mundo chama o sistema. E começam a se deparar que é necessário fazer conchavos e é necessário fazer uns amarres meio doidos que uma pessoa decente 100% jamais faria. Por quê? Porque esse mundo está entregue no maligno. Né? Todas as coisas que nós sabemos devemos colocar em prática para viver. Lâmpada é a tua palavra, luz para o meu caminho. Eu devo usar isso. Saber, todo esse saber que nós temos, devemos aplicá-lo. Olhar para tudo, não vai sobrar nada. A nossa esperança, como cristãos, não é que o mundo melhore. Lá em Lucas 12, o Senhor Jesus disse: eu vim tocar fogo no mundo. Depois em casa podem ver Lucas 40 e pouco. Né? Lucas 12, versículo... no final. Né? Versículo 49. Vim lançar fogo na terra. E que mais quero se já está aceso? E se o Senhor disse, já está aceso há 2000 anos atrás, imagina a situação de agora. Todo esse conhecimento traz uma responsabilidade muito grande sobre cada um de nós. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? De uma vez por todas, decida-se. Você crê no Senhor Jesus? Sim. Viva para o Senhor Jesus. Esquece esse mundo. O apóstolo nos diz, e os que o usam do mundo, como se ele não usassem, sabendo que nós estamos de passagem, estamos só aguardando. Em qualquer momento vai acontecer. Que Deus nos dê com mais firmeza essa certeza. Que Deus conceda essa graça a cada um de nós. Amém. E em mim, ó Deus, puro coração, renova em mim espírito reto, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo.